Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a aula 69 do curso de estudo de Espiritismo, num nível básico, inicial, para quem está começando a conhecer a doutrina espírita. E como fazem na maioria das casas espíritas que tem um centro de estudo, se faz então o estudo da doutrina espírita. E é isso que nós reproduzimos aqui nesse canal. De forma sequencial, a gente vai aula a aula fazendo o estudo da doutrina espírita. E para iniciar a doutrina espírita, para quem está começando a compreender a doutrina espírita, a gente lê o Livro dos Espíritos, esse que está aqui do lado, que foi o primeiro livro que Kardec compilou, com perguntas que ele fez e respostas que ele recebeu, utilizando o seu método de análise e distribuição. Ele recebeu essas respostas dos espíritos e compilou essas respostas, formando então o primeiro livro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então, toda aula nós lemos um conjunto de perguntas sobre um determinado assunto e vamos assim, gradativamente, para chegar até o final do Livro dos Espíritos. Bom, a gente sempre lê também uma página de um outro livro, uma página, e essa é a nossa abertura. É o nosso momento de reforma íntima. A gente está lendo agora O Caminho, Verdade e Vida, esse livro super bacana de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Eu recomendo sempre que você tenha em casa os dois livros, né? O Livro dos Espíritos, para ler, para estudar, e O Caminho, Verdade e Vida, para ler uma página de vez em quando, né? E você pode até utilizar O Caminho, Verdade e Vida na abertura da sua prece, na abertura do seu evangelho no lar. Bom, nós já estamos na aula 69, isso significa que nós já passamos por 68 aulas. A aula número 1 é muito importante, porque a aula número 1 fala sobre o que é o Espiritismo. Fala um pouquinho sobre a história, como tudo começou, fala sobre quem é Allan Kardec. Então vale muito a pena, se você não conhece, assistir a aula 1 e depois vir assistindo na sequência, fazendo o estudo todo de forma sequencial. Muito bem, bora lá então. Hoje a gente vai ler no Caminho, Verdade e Vida uma página com o título Por Cristo. E depois, no estudo do Livro dos Espíritos, a gente vai falar sobre o capítulo 11. Estamos no capítulo 11 falando sobre os três reinos, animal, vegetal, mineral, né? E hoje o assunto é metempsicose. São 4 perguntinhas. Vamos da 611 até a 613. O que é metempsicose? Vamos lá, vamos aprender. Bom, começamos então pelo Caminho, Verdade e Vida de hoje. E o título é Por Cristo. O Caminho, Verdade e Vida, ele sempre traz um versículo. E o versículo de hoje é: e se tem algum dano, ou se teve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo. E isso está em Filemão, capítulo 1, versículo 18. Agora a explicação de Emmanuel com um texto de Emmanuel. Enviando Onésimo a Filemão, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é
em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside o nosso título mais alto. Por que, então, o pessimismo e o desespero? Quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vastas ascensão. Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não se entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também o teu credor, e deveis colocar os danos do caminho em sua conta divina. Passando adiante. Muito bem, uma belíssima página de Emmanuel, como sempre, né? Uma página muito bonita, muito profunda, né? E ele pega um exemplo aqui de Paulo, que enviou uma carta, né? E disse, olha, se te deve alguma coisa, coloca na minha conta, né? E aí Emmanuel nos lembra aqui de quão grande é Jesus, né? E ele lembra aqui que, para a gente, Jesus, ele é o exemplo a ser seguido, e isso está nas questões do Livro dos Espíritos. Uma das questões em que Kardec pergunta, né, a quem devemos usar como exemplo, né, e o Livro dos Espíritos cita Jesus, é o maior dos exemplos. E temos também na doutrina espírita como Jesus sendo o nosso Cristo planetário, né? Ou seja, o nosso mestre supremo que rege o nosso planeta. Então, ele é o responsável pela regência do nosso planeta. Não é à toa que ele veio trazer a mensagem que trouxe, né? E hoje, então, nos apoia do alto da espiritualidade. Lembrando também que, como disse Jesus já estava num estágio em que já tinha feito a sua unificação. Jesus já era um com Deus, como ele falava, né? Então ele já tinha passado pelo processo de unificação depois de vários níveis de evolução, como nós estamos tendo, né? Talvez nós com mais curvinhas, com mais estamos nos elevando gradativamente, falta muito ainda, sabemos disso, mas Jesus é o nosso mestre, é o nosso direcionamento de vida, né? É quem a gente deve utilizar sempre como exemplo e naturalmente seguir todo o seu evangelho com o que ele deixou para a gente de direcionamento. Bom, e dois pontos aqui de aprendizado também são, olha, se você tem alguém que está te devendo, né, coloca na conta de Jesus, né, coloca na conta de Deus, na conta de Jesus. Considerando isso significa o quê? Considera, não fica preocupado também em se vai receber ou não, né? Se for um caso de
justiça, considere a justiça divina, né? Se for um caso de dívida de algum serviço, de alguma coisa, né? Também, se não receber, considera na mão de Deus, na mão de Jesus, e Jesus e Deus fazem o pagamento, fazem a retribuição a você sempre. E é isso também que Emmanuel comenta aqui, né? Nós somos constantemente aqui, recebemos todos os benefícios, toda a abundância que nós temos em vida, né? Seja de saúde, seja do que for. Né? Jesus está possibilitando isso para cada um de nós. Então temos que sempre agradecer, temos que ter em mente que, mesmo que alguém tenha feito mal para você, não é você que deve tentar algum tipo de receber o seu troco ou receber a sua vingança, ou seja lá o nome que for, né? Mas, acima de tudo, considerar que Deus Supremo, Jesus, tomando conta, né, estão regendo o planeta e sabem muito bem quem fez o quê, quem deve o quê para quem, né? E aí vem os karmas positivos para quem tem crédito e os karmas negativos para quem tem débito. Quem tem débito, arrepende-te depressa, porque vai vir a conta. Às vezes a conta vem parceladinha, como se fala, né? Ou seja, em várias encarnações, mas a conta sempre vem. Não, essa é a lei do retorno. Então, a gente recebe o que a gente plantou, né? Então, muita atenção sempre no que nós estamos plantando nos jardins da vida, enquanto estamos passando pela vida. Porque de tudo que você está plantando felicidade, você vai colher felicidade lá na frente. Se você está plantando alegria, você vai colher alegria lá na frente. Se você está plantando amor, você vai recolher amor lá na frente. Mas se você está plantando o contrário disso tudo, o que você quer colher? O plantio é opção, mas a colheita é obrigatória. Sempre. E é isso. E Deus cuida dessa colheita, cuida de retribuir, de dar-nos a recompensa, ou o contrário disso, né? São as provas e expiações que temos que passar para compreender os nossos erros. Muito bem. É isso então, pessoal. Eu acho que são esses aí os principais aprendizados aí, né? Tirar da cabeça sempre qualquer tipo de raiva, qualquer tipo de desgosto, qualquer tipo de desilusão, né? Temos que ter aquele pensamento sempre que todo mundo está evoluindo, todo mundo erra, todos os que estão aqui encarnados estão sujeitos a falhas. É normal. Aceite, faça o teu melhor e coloque por conta de Jesus. Jesus olhar, Jesus administrar e Jesus fazer as suas considerações de quem paga, quem recebe e assim por diante, conforme as leis divinas. Muito bom, pessoal. Esse foi, então, a leitura de hoje do Caminho, Verdade e Vida. Vamos, então, agora para a leitura do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos de hoje, a gente entra num tema novo. Dentro de 3 reinos, ou seja, sobre os 3 reinos, né? Animal, vegetal e mineral, nós já falamos sobre minerais e as plantas, já falamos sobre os animais e os homens. Hoje nós vamos falar sobre metempsicose. Né? Metempsicose é uma palavra grega, né, que vem de alma e além da alma, né, alguma coisa mais ou menos assim, depois da alma ou além da alma, né? Mas traduzindo assim para o português, ela significa reencarnação, né? Ou um tipo de reencarnação, né? Em algumas religiões chama transmigração de almas, né? Ou seja, você sair de um corpo e ir para o outro, né? Só que a gente tem algumas regras que o Espiritismo acredita, né? Por exemplo, um espírito de um ser humano não pode encarnar em um ser animal, né?
E aí, por aí por diante. E é mais ou menos sobre isso que vamos falar hoje aqui. Quais são as regras da reencarnação espírita, como o espiritismo acredita? Muito bem, questão 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? E aí, nesse ponto aqui, na 611, Kardec fala, olha, por terem, então, os seres vivos uma origem comum, ou seja, todos vieram, inclusive nós, seres humanos, né, que já estamos já no topo da escala aí, inclusive nós viemos também da mesma origem que os animais, né? E viemos em outras existências antes da existência humana, como já lemos em outras respostas. Né? E aí Kardec pergunta, muito acertadamente, olha, não seria essa a consagração da metempsicose, né? Da doutrina da metempsicose? E aí a resposta dos espíritos. Duas coisas podem ter a mesma origem absoluta, não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas flores e frutos no germen informe que se contém na semente onde ela surge, né? Ou seja, quem olhando uma semente já reconheceria logo de cara a árvore com os frutos, né? Desde que o princípio, então continua, desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização. Já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é encarnação do espírito de tal animal. Conseguintemente, a metempsicose, como entendem, não é verdadeira. Muito bem, a metempsicose ela é uma palavra muito antiga, ela é uma palavra grega, né, uma junção de duas palavras gregas, que era utilizada na antiguidade pelos grandes filósofos, por grandes intelectuais, né, que acreditavam na reencarnação. Só que eles não chamavam de reencarnação e eles acreditavam um pouquinho diferente. Eles tinham essa intuição, né, que dizia para eles: olha, a gente já teve várias vidas. Provavelmente a gente já teve várias vidas e filosofavam em cima disso, né? E chegavam a acreditar que, olha, o ser humano ele pode encarnar talvez num animal, numa próxima encarnação, né? E aí numa outra vir como ser humano, logo em seguida, direto, né? E é isso aqui que os espíritos dizem, não é bem por aí, né? Então existem diferenças. A origem da reencarnação, do nome, né, da reencarnação e da metempsicose, conceitualmente, o fundamento é o mesmo. É nascer de novo em várias vezes, né? Para ir se evoluindo. Né? Mas não ocorre a retrogressão, como nós vamos ler agora em seguida. Ou seja, você não volta um nível atrás. E um ser humano encarnar logo em seguida num animal, né, seria descer na escada de progressão. E aí, isso daí é que o Espiritismo diz que não, os Espíritos deixam claro aqui que isso não acontece. Chegou no estado de ser humano, você anda para frente, na escala do ser humano, mas não retrograda. Não volta a ser um animal ou algo assim. Muito bem, essa foi a resposta então dos Espíritos. Questão 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Né? Então a pergunta é essa: olha, um espírito já num nível de ser humano, né? Um espírito que já está fazendo encarnações num nível de ser humano, ou seja, é um espírito elevado que já tem pelo menos os conceitos básicos de moral, ética, do bem e do mal, pelo menos os princípios, né? Pode ser que esteja já na faixa humana, mas está lá embaixo, né? Então, mas alguma coisa, alguns sentimentos do bem e do mal,
ele já tem, né? Ele poderia, então, encarnar num corpo animal, ou seja, encarnar como um cachorro, encarnar como um golfinho, encarnar como qualquer animal, enfim, né? E aí a resposta dos espíritos. Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Ou seja, o rio não retorna para a sua nascente, né? Então, o que eles estão dizendo aqui é, olha, nós estamos numa escada progressiva de evolução. Né? Você querer que o espírito, que já está num nível de encarnar em humano, ele encarne, de repente, num animal, num ser inferior, né? Que não tem consciência, que não forma ainda muito bem os seus pensamentos, já tem alguma consciência, já tem alguma inteligência, mas muito pequena. Muito pequena. E isso seria retrogradar. Não, o homem faz a sua evolução dentro da cadeia do ser humano. Veremos isso mais adiante. Tá? Mas ele não retrograda. É isso que os espíritos querem deixar claro aqui. Embora, apesar que muitas vezes o espírito fica estacionado, tá? Ele fica ali, olha, virei ser humano, mas eu não quero nada com nada. Não quero trabalhar, não quero me elevar espiritualmente, não quero estudar, não quero nada com nada, né? Quero viver como um ermitão, escondido, sem fazer estudo, sem fazer aprendizado, né? Então esse daí, ele passa, às vezes, várias encarnações, inclusive, sem evoluir. Existem esses casos aí. Tá? Mas retroagir, não. Muito bem, essa foi a 612. Vamos agora a 613. Questão 613. Embora de todo errônea a ideia ligada à metempsicose, não seria, então, né, resultado de um sentimento intuitivo que o homem possui das suas diferentes existências, ou seja, das suas existências anteriores, né? Como nós vimos em questões anteriores, os espíritos deixam claro que o ser humano, hoje o ser humano, né, o espírito hoje que está encarnando em um corpo humano, ele em existências anteriores encarnou em outros tipos de seres. Em outros tipos de seres seriam animais, né? Kardec até comenta lá seres anti-humanos, ou seja, antes de ser o ser humano. E então a gente tem uma série de encarnações. Se foi nesse planeta, se foi em outro planeta, não importa, né? O fato é que nós tivemos outras encarnações e passamos por esse estágio de animalização também, né? E fomos evoluindo gradativamente. Existem elos, como eles já disseram aqui, em toda a cadeia de elevação. Bom, então nessa pergunta aqui, Kardec pergunta se isso não seria esse sentimento que o homem tem, né? Que levou ao estudo da metempsicose no passado, né? Não seria intuição, ou seja, aquilo que vem de dentro de nós, né? Da nossa consciência interior, do nosso ser conhecedor que nós temos guardado aqui e que fica ofuscado na matéria, né? Aquela consciência maior, né? Porque nós aqui na matéria nós só enxergamos o nosso momento atual, o nosso ser atual, né? O nosso ser conhecido. Mas nós temos uma consciência maior que fica ofuscada, guardadinha. E quando a gente vai para o mundo espiritual, seja em sonho ou quando a gente desencarna, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente expande essa consciência e aí a gente consegue se lembrar, inclusive, de vidas passadas, de coisas e de uma consciência, de um conhecimento imenso que a gente já viveu ao longo de várias e várias e várias encarnações, mas que fica aqui guardadinho, ofuscado. E de vez em quando, se a gente permitir, né, ele de vez em quando brota uma intuição, um pensamento, uma direção, um caminho a tomar, uma decisão a tomar, por intuição. E às vezes até a gente não sabe o motivo. Não, eu não sei o motivo, mas eu sei que o caminho é aquele. Eu sei que se for para lá não é bom.
Alguma coisa me diz, alguma coisa interna. É essa intuição interior que vem da nossa consciência guardada, né? Também chamam, os orientais chamam do nosso ser conhecedor, né? Então, essa consciência, que é tudo uma coisa só, né? Ela brota na forma de intuição. É isso que os espíritos dizem aqui. Será que no passado pensou-se em metempsicose por causa dessa intuição? Né? E aí os espíritos respondem. Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Então, a ideia intuitiva, e aí explicando aqui o que os espíritos falam, né, eles concordam, eles dizem que sim, veio, como sempre vem, com várias outras crenças e ideias que nós temos, né, de intuição interior. Porém, a gente acaba transformando e deformando um pouco quando ela sobe para o nosso consciente, para o nosso ser atual, né, com o ser conhecido. Ou seja, a gente acaba transformando, né, e transformando para a realidade, pega aquela sementinha e modela ela do jeito que a gente quer. E aí ela se perde da sua origem fundamental. Foi o caso aqui, segundo eles aqui, que aconteceu com a metempsicose. A ideia fundamental de encarnar, nascer de novo, encarnar, nascer de novo, é perfeita, é correta. A forma como isso ocorre é que não. Né? Então, não existe retrogradar, um homem encarnar num animal, nenhuma encarnação direta. Um animal hoje, na próxima encarnação, ele já nasce como humano direto. Né? Eles dizem aqui, como diretamente, não. Tá? Muito bem. Vamos agora uma explicação aqui dos espíritos, depois da 613. E é uma explicação longa, é uma explicação comprida, mas vale muito a pena a gente compreender. Seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformasse a natureza. É, porém, falsa, no sentido de transmigração direta da alma do animal para a alma do homem, e reciprocamente. Vejam que eles usaram aqui a palavrinha direta, tá? Direta. Não é direta. Existe aí todo um trabalho, uma transformação para preparar esse novo ser. Então, repetindo. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem, e reciprocamente, o que implicaria na ideia de retrogressão, ou seja, voltar atrás, no caso do homem para o animal, aí seria retrogressão. Retrogradação, ou fusão, como eles falam aqui. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos, que as animam. Se um mesmo espírito as pudesse animar, alternativamente haveria como consciência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. Então, o que eles falam aqui é justamente, olha, são espíritos distintos, né? Um num nível e o outro em outro nível, completamente distintos, que já foram modelados para aquele novo tipo de encarnação, que já estão preparados para entrar num corpo daquele tipo, que já tem consciência. Ou não, ou é um ser primitivo, preparado para encarnar naquele tipo de ser, aquele tipo de animalzinho. E ele vai fazer algumas encarnações ali. Muito bem. Então, continua. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário,
na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e bem assim a circunstância de a terem confessado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Antes, pois, constituem argumentos a seu favor que contrários a esse princípio. Ou seja, existem mais... o fato de filósofos antigos falarem da metempsicose, né, mostra que existem fundamentos, existem intuições de vários locais do mundo, inclusive. Né? A gente tem a filosofia oriental também falando de reencarnação. De outra forma, né? Mas isso surgiu como? Intuição, inspiração em alguns casos, né? Levando a eles isso. Outro ponto de atenção aqui é quando ele comenta aqui, olha, a reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda ao contrário, vírgula, na marcha ascendente da natureza. Então é aquela pirâmide de elevação gradual, ascendente, dentro da natureza toda e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie. Então vejam bem, o homem vai fazer a sua progressão dentro da sua própria espécie. Não existe aquele pensamento assim, o homem vai encarnar como um passarinho para que ele aprenda e veja o mundo de cima e faça aprendizados diferentes. O homem vai encarnar como um burrico para que ele aprenda a humildade, para que... Não. É isso que os espíritos tentam deixar claro aqui, deixam claro, né? Que a elevação do ser homem, do ser humano, se dá dentro da sua própria faixa de evolução do ser humano. Porque já é um ser já consciente, já é um ser consciente de si, já é um ser com muita inteligência e com bagagem suficiente. E não poderia nunca retroagir, né? Seria um retrogradar aí para um ser muito inferior. Muito bem. E aí continua. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões, que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é o homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem. Também podem ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. Muito bem, e aqui ele comenta que, olha, existem opiniões aí, né, mas que a chave primária da origem de tudo pertence a Deus. Né? Esse segredo está com Deus e os próprios espíritos não contêm essa informação. Então, cabe ao homem aí imaginar, pensar, né? E conforme vai evoluindo também a nossa evolução como ser, né, espiritualmente também, a nossa consciência aumentando, o aprendizado aumentando, vai ser-nos dado o direito de cada vez mais conhecer também a respeito de tudo. E aí continua. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre os homens e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Tá? Então, essa é o que eu também defendo, é o que eu acredito, até pelo que a gente lê, quando a gente lê o Consolador de Emmanuel, né, também escrito por Emmanuel, psicografado pelo Chico, o livro O Consolador deixa isso bem claro lá, em vários livros também. O próprio Chico
ele fez tem várias passagens dele comentando sobre o seu cachorrinho, falando, olha, esse aí, daqui a pouco ele vem encarnado aí como um ser humano, né? Então, também acreditando nessa evolução gradual de todas as espécies, né? E aí é aquilo que a gente lê e já leu em várias questões anteriores, né? Deus não criaria seres para que não pudessem se elevar também, que fossem submissos ou alguma coisa desse tipo, né? Somos todos irmãos nessa cadeia de evolução. E, como os espíritos já falaram em outras questões também, existem elos em todos os níveis da elevação. Ou seja, você para saltar de um nível para o outro, existem elos ali. Elos de união, que pode demorar um pouco, o ser pode ficar num estágio de transformação, até virar um espírito de ser humano, né? Ele pode levar um estágio ali de transformação, de preparação na espiritualidade, né? Mas é isso. Mas existem outras pessoas, inclusive espíritas, que acham que não aceitam que o homem tenha vivido no passado como um ser animal, né? Então é isso que os espíritos tentam aqui explicar aqui e deixar claro, que existem vertentes aí, mas que não tem problema nenhum, tá? O fundamento, cada um no seu tempo, cada um na sua época. Temos que entender também que esse livro é um livro escrito em 1857, 1857, né? Então, a espiritualidade sabia que tem informações que são para a sua época, tem informações que podem ser passadas mais claramente, tem outras que vamos aguardar a evolução dos seres, né? Como foi Moisés. Moisés passou uma mensagem para o povo de sua época. Depois veio Jesus, reformou essa mensagem de Moisés, passando uma nova mensagem, um novo testamento, com várias substituições ao que Moisés tinha dito antes. Bom, é isso, pessoal. Então ele continua aqui, olha. Continua num texto longo aqui, eu vou ler só o finalzinho aqui para a gente concluir. Quanto às relações misericordiosas, então, que existem entre os homens e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos-nos, né? Então, o que eles dizem aqui é o seguinte: vamos nos concentrar na nossa evolução como seres, né? Como indivíduos, vamos colocar os nossos objetivos, né? E não vamos ficar imaginando coisas também demais ou tentando montar estruturas hierárquicas com a cadeia dos animais todas, né? Porque aqui isso nos leva, né? Essas são as leis divinas, são regidas pelo universo, são regidas pela espiritualidade, né? Cabe a nós, acima de tudo, nos focarmos na nossa elevação. Mas eu pego esse final aqui dos espíritos aqui só para comentar uma coisa. Apesar disso tudo, considerando uma vertente ou outra vertente, né? Acreditando ou não que o homem tenha vindo da cadeia animal também, ou não, acreditando que o ser humano é um ser diferenciado, né? Ou de qualquer forma, jamais podemos maltratar os nossos irmãos animais. São seres em evolução, como disseram os espíritos em diversas questões aqui. Em diversas questões eles deixam isso muito claro. Estão todos em evolução na natureza. E existem elos que unem a elevação de todos. Isso foi dito em várias questões, nós já lemos anteriormente. Então, temos que tratar bem os nossos irmãozinhos que estão também em evolução. Temos que compreender que eles ainda não têm consciência, como nós temos, que eles não têm ainda uma inteligência tão grande, mas têm inteligência, sim, pequenininha, conforme sua espécie, conforme seu nível de elevação, e estão fazendo o seu progresso.
Então, da mesma forma que temos paciência, que temos que ter paciência e que temos que amar os outros seres humanos, temos que amar também os outros seres, todos que coabitam conosco, esse universo. Muito bem, pessoal. Para nós pensarmos, deixem seus comentários, deixem seus likes, eu vou gostar muito. E nos vemos, então, na próxima aula. Até lá!